Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite, meus irmãos encarnados, desencarnados. Um abraço no coração de todos. Estaremos falando da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata da perfeição moral, especialmente na última parte, que fala do conhecimento de si mesmo. Existe na Grécia as ruínas do templo de Delfos, em cujo pórtico estão escritas duas frases: conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. A primeira frase foi atribuída, está sendo atribuída até hoje, a Sócrates, um dos maiores filósofos da antiguidade, que viveu entre os anos 469 antes de Cristo e 399 a.C. Em verdade, Sócrates leu essa frase e, a partir de então, ele construiu toda a sua filosofia em torno da necessidade do autoconhecimento. Em verdade, o objetivo do autoconhecimento é a busca pelo equilíbrio. E a sabedoria começa na reflexão que ensejará a reforma íntima. E a gente então fica a se perguntar, por que essa frase, escrita há tantos anos, ainda tem um peso tão importante na nossa sociedade de hoje? Hoje, mais do que nunca, nossa sociedade está doente. Nossa sociedade humana, cujos homens têm como objetivo principal a busca das satisfações mais imediatas, a busca do enriquecimento, a busca do prazer pelo prazer, a busca da satisfação de todas as suas paixões, alija o homem desse encontro consigo mesmo, tão necessário para o seu reequilíbrio. Hoje, mais do que nunca, nossa sociedade está doente. Nossa sociedade determina que o homem deve estar sempre alegre, o homem deve estar sempre feliz, o homem deve ser bem-sucedido, o homem deve evitar o sofrimento a qualquer custo, e cada vez mais os consultórios de psicologia, de terapia, de psiquiatria, os consultórios médicos estão cada vez mais cheios de pessoas que buscam esse equilíbrio, que buscam essa satisfação, que buscam essa felicidade. E quanto mais esforços fazemos no sentido de ir atrás dessa felicidade, dessa plenitude, buscando a satisfação de todas as coisas do mundo material, mais infelizes nos tornamos, mais insatisfeitos, mais tristes e mais depressivos. A mentora espiritual Joana de Ângeles diz no seu livro Ser Consciente que a conquista de si mesmo está ao alcance de todos nós, dependendo para isso de querer ser, de esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. Ela nos diz também que o autoconhecimento nos dá as bases morais para afirmarmos os nossos valores verdadeiros. Ela diz que nós devemos buscar o conhecimento dos nossos limites, das nossas imperfeições e das nossas possibilidades, permitindo-nos assim adquirirmos instrumentos para lutarmos contra as nossas imperfeições, contra as nossas más inclinações, para podermos ascender, não estacionar
não temermos e não recuarmos. Muita gente diz que a busca desse autoconhecimento é muito difícil. E no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se existe um meio mais prático, mais útil, de realizar esse autoconhecimento, considerando que ele é tão necessário para a busca da nossa plenitude. Quem responde essa questão é Santo Agostinho, dizendo-nos que usava uma metodologia para alcançar esse autoconhecimento. Ele dizia que todas as noites, antes de adormecer, ele repassava todos os seus atos daquele dia. Repassava os seus pensamentos, repassava as suas emoções, repassava as suas intenções. Procurava responder a si mesmo se ele não havia faltado com a caridade, se ele não havia faltado com a solicitude, se ele havia feito tudo o que estava ao alcance dele para ser melhor do que no dia anterior. Perguntava-se também se ninguém tinha nada contra ele. E, mais do que isso, perguntava-se se, diante de algumas atitudes que ele tivera, se ele observasse essas atitudes em alguém, de que maneira ele reagiria a essas atitudes? De tal forma que, então, paulatinamente, ele foi buscando esse conhecimento de si mesmo. E na medida em que ele fazia o levantamento daquele seu dia e identificava os pontos mais frágeis do seu comportamento, ele se propunha, no dia seguinte, esforçar-se com mais ênfase, precisamente naqueles pontos em que ele havia falhado. E assim, devagarinho, ele foi conquistando o conhecimento de si mesmo. Esse é um método muito interessante. Entretanto, existem muitos outros métodos. Existem as religiões espiritualistas, existem as terapias holísticas, existem as terapias psicológicas com as suas várias abordagens, existem vários métodos de meditação, tudo isso para facilitar o ser humano na busca desse autoconhecimento. Entretanto, a gente observa que esse trabalho não é fácil. E Divaldo Franco, numa de suas palestras, ele diz que esse trabalho não é fácil porque ele requer muita perseverança, porque nós temos 500 milhões de anos de instinto contra apenas 100 mil anos de inteligência. E tão somente 10 mil anos de consciência. Então, o que são 10 mil anos de consciência diante de 500 milhões de anos de instinto? É claro que muitos de nós, talvez a maioria de nós reagimos muito mais do que agimos. É tão instintivo, digamos assim, nós temos reações diante daquilo que nós podemos considerar como uma agressão, que muitas vezes nós tomamos atitudes, algumas vezes pronunciamos palavras, algumas vezes agredimos as pessoas, sem nos darmos conta. E quando caímos em nós percebemos que nós erramos, que nós nos equivocamos, que nós magoamos. Muitos de nós, por orgulho e também por um mecanismo de defesa do ego, da persona, que não quer imputar a si mesmo a responsabilidade pelos seus próprios atos, buscamos alhures, buscamos fora de nós a responsabilidade pelos nossos atos. Buscamos sempre um culpado, buscamos sempre uma justificativa para os nossos atos equivocados. Assim sendo, na medida em que nós vamos nos esforçando para fazer esse autoconhecimento, nós vamos percebendo que o discernimento começa a acompanhar os nossos esforços. E esse discernimento, ele vai nos auxiliando
a controlar os nossos instintos e nos ajuda também a administrar as nossas imperfeições e a canalizar essas energias que nos regem no sentido das imperfeições para um outro sentido, que é no sentido da reforma íntima. Na série psicológica, escrita por essa mentora Joana de Ângeles, que começou há 25 anos com o livro O Homem Integral, ela nos apresenta uma visão junguiana do ser. Disse a Boca Pequena que Joana, antes de escrever esta série psicológica, ela fez um curso intensivo no plano espiritual com Jung. Jung era um psicanalista, na verdade ele foi aluno ou foi contemporâneo de Freud, e ele era psiquiatra, ele era psicanalista, ele foi um psicoterapeuta suíço, e ele fundou a psicologia ou a psicoterapia analítica. E ele foi um desbravador, ele foi um pioneiro da psicologia transpessoal, a qual analisa o homem, identifica o homem, não somente como uma máquina, não somente como um cérebro que produz pensamentos e que nos leva a ter atitudes e sentimentos, mas ele olhava o homem como um ser integral, cujos pensamentos interferem no mecanismo das suas próprias células e podem levar o homem a um adoecimento psíquico e podem levar o homem também a um adoecimento físico. Então, quando ele atendia os seus pacientes ou os seus clientes que chegavam até ele, ele estimulava esses pacientes através da técnica socrática, que é a maêutica, ou seja, perguntar. Se o paciente chegava com uma questão qualquer, ele ia perguntando e ele ia estimulando o paciente a perguntar a si próprio. Pergunta atrás de pergunta, até que ele chegasse lá na base do conflito. Essa terapia, então, auxilia os seres humanos a buscar, a fazer esse autoconhecimento. O esforço também do autoconhecimento tem como objetivo principal o encontro nosso conosco mesmos. Não o encontro com a persona, não o encontro com a personalidade que reveste o nosso ser nesta encarnação, mas o encontro com o ser integral, anterior a esta personalidade e que ao longo de várias encarnações tem buscado o seu aperfeiçoamento. E para iniciarmos essa busca de autorreforma, que vem como consequência do autoconhecimento, nós temos que fazer 2 exercícios importantíssimos. Primeiro, nós temos que eliminar dos nossos vocabulários 2 palavrinhas, que têm direcionado as nossas vidas e que têm nos feito nos adoentarmos psiquicamente, que são o pecado e a culpa. Nós devemos substituir essas palavras, pecado e culpa, por responsabilidade. Ou seja, na medida em que nós identificamos em nós comportamentos equivocados, que prejudicam a nós mesmos, ou que nos prejudicaram, ou que vêm nos prejudicando ao longo do tempo, por conta de atitudes impensadas, por conta de comportamentos equivocados, por conta de comportamentos em desajuste com a lei divina, nós devemos assumir a responsabilidade por esses atos, compreendendo que tais atos terão consequências e que se nós tivermos a responsabilidade de agirmos de tal maneira, devemos então ter a hombridade de assumir as consequências dos nossos atos, não buscando fora de nós, ou em alguém, ou alhures, a responsabilidade pelas nossas atitudes. Voltando às 2 palavras, pecado e culpa,
Essas são palavras que nos engessam no caminho da evolução. Elas são palavras que criam um muro entre nós e aquilo que nós podemos ser através do autoconhecimento e da automoralização e da automodificação. E, portanto, nos dizem os benfeitores, nós devemos exercitar a terapia do perdão. A terapia do auto-perdão em primeiro lugar. Porque nós só damos aquilo que nós temos. Então, se nós não somos capazes de nos perdoar a nós mesmos pelos nossos equívocos, e perdoar a nós mesmos pelos nossos equívocos não significa absolutamente justificar os nossos equívocos ou passar a mão por conta dos nossos equívocos, mas reconhecer que foram equívocos e abre parênteses. Nós estamos aqui na Terra para experienciar, para evoluirmos. E nessas tentativas de experimentação, nós nos equivocamos muitas vezes. Até que nós acertemos os nossos passos, nós caímos muitas vezes, nós tropeçamos muitas vezes. O que importa não são os tropeços. O que importa não são quantas vezes nós caímos. O que importa é que cada vez que nós tropeçarmos e cada vez que nós cairmos, nós nos perdoemos, olhando para nós como seres que estamos numa caminhada de autossuperação e não desistirmos jamais de nossos esforços, empreendendo sempre esforços cada vez maiores para vencermos aquelas más tendências. Na medida em que nós, então, exercitamos o auto-perdão, nós nos tornamos mais condescendentes com os erros alheios. Passamos a ser mais pacientes, passamos a ser mais tolerantes, passamos a ser mais compreensivos com os erros alheios. Porque ao identificarmos os erros alheios, e a psicologia nos diz que o outro é sempre o nosso espelho. Então nós enxergamos no outro aquilo que nós temos dentro de nós. Mas, mais uma vez, numa tentativa de proteção do ego, nós apontamos o erro do outro, esquecendo-nos que 3 dedos apontam para nós, a dizer, ele é o espelho. Você está vendo nele aquilo que você tem dentro de você. E se nós abrirmos mão dessa proteção do ego, da persona, e identificarmos que temos aquele erro dentro de nós, talvez aquele erro não se apresente nesta encarnação, mas pode ser que nós já tenhamos vivenciado aquele erro, ou pode ser que nas curvas do caminho nós vamos vivenciar aquele erro. Quem de nós não tem o telhado de vidro, diz o dito popular, ou seja, aquilo que caiu na cabeça de alguém poderá cair na nossa cabeça, lá na frente, talvez na figura de um parente, de um amigo, de uma situação inusitada, que nós achávamos que não fôssemos viver. E quando nós passamos por aquela situação, aí a gente se lembra daquela acusação que fizemos outrora em relação ao comportamento de alguém. E aí caímos na real de que nós também somos falhos, de que também nós somos dignos de misericórdia de nós mesmos. Mas voltando então ao auto-perdão, quando nós exercitamos esse auto-perdão, e exercitar o auto-perdão é nos dar uma nova chance. Permitirmos-nos tentar novamente, e mais uma vez, e sempre, até que firmemos os nossos pés. Na medida em que fazemos esse esforço, então, nós nos dignificamos e nós conseguimos criar novos condicionamentos mais positivos e avançarmos de maneira dignificante. Então, o importante é nós buscarmos cada vez mais novos condicionamentos. Para isso, nós podemos buscar
várias técnicas, conforme nós já falamos. E eu me lembro de um amigo nosso que disse que ia assistir essa palestra online. Foi um professor meu, Humberto Vieira. Eu fiz um curso com ele de 2 anos de terapia retropsíquica para o tratamento de transtornos mentais. É uma terapia baseada em regressão de memória, ou terapia baseada em vivências passadas, em outras vivências passadas. E o Humberto, na medida em que ele ia desenvolvendo esta terapia, e ele trabalhou durante muitos anos no Hospital Pedro II, hospital psiquiátrico lá de Engenho de Dentro, e ali em contato com os pacientes, e ele inaugurou um centro espírita dentro desse complexo hospitalar, e os médicos deste complexo mandavam para eles alguns pacientes graves que não haviam melhorado com as terapias, então em voga, com as medicações. E o Humberto, juntamente com a espiritualidade, naquelas reuniões de desobsessão, conseguiu muitas curas, digamos assim, desses pacientes. Pois bem, ao longo dos anos, então, Humberto identificou nele alguns aspectos que ele gostaria de modificar. Mas ele encontrava também dificuldades, porque é difícil a gente identificar em nós as nossas dificuldades. Conforme eu falei, naquela tentativa de proteção do ego, nós exteriorizamos o nosso erro, nós colocamos o nosso erro ou o nosso equívoco em algum lugar. E ele também estava encontrando dificuldades em identificar nele mesmo a gênese dos seus erros, dos seus equívocos. Então ele tomou uma atitude muito corajosa. Eu não teria coragem de tomar a atitude que ele tomou. Mas vou deixar aqui a dica. Pode ser que alguns dos senhores ou algumas das senhoras queiram usar essa técnica. Ele pediu à esposa dele, que segundo ele havia sido sua escrava em vivências passadas, a que ele fizera muito mal. Então ele pediu à sua esposa desta vida que o ajudasse nessa busca do autoconhecimento. Todas as vezes que ele tivesse uma atitude diferente do seu discurso, porque isso é muito comum para todos nós. Nós falamos de autorreforma, de amor, de perdão, de tolerância, de paciência, mas quando pisam no nosso calo, a história é um pouco diferente. O nosso discurso é totalmente irreconciliável com as nossas atitudes. E com Humberto não era diferente. Então ele pediu à esposa para ficar atenta. Olha, cada vez que eu tiver uma atitude fora das leis de Deus, fora das leis de amor e caridade, você me chama a atenção. E ela foi uma professora muito dura, muito rude, não dava trégua a ele, brigava com ele o tempo todo, chamava-lhe a atenção o tempo todo, tornou-se uma obsessora encarnada. Ele não tinha paz, ele não tinha sossego, ele não podia tomar atitude nenhuma, que estava ela, então, segundo ele, se vingando nessa vida dos maus tratos que ele havia lhe imposto no passado, quando ela havia sido escrava dele. Pois bem, e por que ele, então, se propôs a passar por esta terapia de choque? Porque ele queria um contato mais íntimo com a espiritualidade que regia aquele trabalho. Ele compreendia que ele estava lançando as bases de uma terapia que, até um certo ponto, seria revolucionária, uma vez que ele não tem uma formação acadêmica, mas ele tem muitos anos de experiência, e muitas vezes os anos de experiência têm mais valor para certas práticas do que o conhecimento acadêmico. Então ele percebia que aquilo era tão sério, que ele estava lidando com almas, que ele estava lidando com espíritos que se interessavam pela saúde mental e psíquica dos seus tutelados. E ele queria um convívio mais íntimo com esses espíritos. Ele percebia nele mesmo, então, que ele precisava fazer um
alevantamento, digamos assim, energético. Ele precisava se moralizar para que os espíritos então pudessem falar na acústica de sua alma. Enquanto ele não silenciasse aquela tagarelice da nossa mente e da mente dele, ele não podia ouvir as instruções que os benfeitores passavam para ele. E segundo ele, deu muito resultado. E ele, então, essa terapia, ela alavancou. Muitos pacientes foram atendidos, muita gente saiu curada, muita gente saiu da instituição psiquiátrica e passou a levar uma vida mais ou menos normal. No livro Falando à Terra, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é composta de muitas páginas, eu selecionei uma página para a gente falar um pouco hoje sobre a importância do conhecimento de si mesmo para a vivência da saúde integral. E essa página foi escrita pelo espírito Joaquim Murtinho. E o Joaquim Murtinho, dentre outras coisas, ele diz o seguinte: se o homem compreendesse que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, e se ele pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que o aguardam além da morte, certo, ele se consagraria à vida simples com o trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. E quando ele escreve essa página, a gente se lembra de que a humanidade está vivendo hoje um surto de medicalização. Para tudo e todas e quaisquer atitudes do ser humano, encontra-se um sintoma. E para cada sintoma que é descoberto, criam-se medicamentos para diminuir, para atenuar ou para suprimir aquele sintoma. E o homem mal compreende que o sintoma que ele está vivendo nada mais é do que fruto das suas próprias atitudes íntimas, equivocadas e dissociadas da lei de Deus. Então, quando ele fala que nós devemos nos consagrar à vida simples, ao trabalho ativo e à fraternidade legítima, nós estamos preservando a saúde do nosso corpo, mas estamos, e principalmente, preservando a saúde de nossas almas. Mas como é que nós vamos fazer esse movimento de busca de tranquilidade, de humildade, de trabalho no bem, se nós não conhecemos os mecanismos que nos levam a viver sempre fora de nós? Buscamos cada vez mais mecanismos para nos ausentarmos de nós mesmos. Parece que estar em contato consigo mesmo hoje é algo aversivo e a gente busca de todas as formas fugir desse contato tão importante conosco mesmos. Através das tecnologias, nós temos que ficar ligados 24 horas, ou através da medicalização, que a indústria farmacêutica nos vende a ideia de que através de um simples comprimido, um Rivotril, que virou moda Rivotril. O Rivotril é a pílula mágica dos anos atuais. Com Rivotril, nós seremos para sempre felizes, nós dormiremos muito bem, nós não teremos conflitos, nós não teremos nenhum tipo de desajuste. A medicalização, então, está aí para nos afastar desse encontro conosco mesmo. E ele continua, a escravização aos sintomas. Quantos de nós buscamos os consultórios médicos, psicológicos, psiquiátricos, para tratarmos dos sintomas? E chegamos aos consultórios com um monte de sintomas
querendo que o médico, ou o terapeuta, ou o psicólogo ache a solução para nós. Nos dê o pulo do gato, nos mostre como é que a gente vai se livrar daquele sintoma. Então ele diz que a escravização aos sintomas e aos remédios não passa, na maioria das ocasiões, de fruto de desequilíbrios a que nos impusemos. Então a falta do exercício de buscarmos o encontro conosco mesmos, para identificarmos as sombras que existem em nós e que são ainda maiores do que as luzes que nós temos, mas que, se forem olhadas face a face, sem medos, sem fugas, nos ensejarão mecanismos dessa auto-reforma. E ele continua, é um texto longo, mas eu separei algumas frases. E ele diz, ainda no mesmo texto: frequentemente a moradia de pessoas cuidadosas e educadas se exorna em seu derredor de plantas e de flores que encantam o transeunte, convidando-o à contemplação repousante e aos bons pensamentos. Por que não multiplicar, então, em torno de nós os gestos de gentileza, de solidariedade, que simbolizam as flores do coração? Assim também, a palavra agradável que proferimos ou recebemos, as manifestações da simpatia, as atitudes fraternais, a compreensão sempre disposta a auxiliar, constituem medicamentos dos mais eficientes, porque a saúde, na essência, é a harmonia das vibrações. Então, se nós não temos as nossas energias harmonizadas, nós vamos sobrecarregar os trilhões de células do nosso corpo, e com o passar do tempo, nós vamos imprimir a essas células os mesmos desequilíbrios que alimentamos em nossas mentes, desencadeando, então, as enfermidades. E ele continua: quando a nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. A mente aflita, olha que coisa importante, a mente aflita. E como são as nossas mentes no dia de hoje? Não são aflitas? Porque a sociedade nos diz que nós temos que dar conta de todas as coisas com excelência. Temos que ser os melhores profissionais, os melhores alunos, os melhores pais, os melhores filhos. Nós temos que ser os melhores em tudo que fizermos. E nessa busca insensata e constante de buscarmos sermos os melhores em tudo que fazemos, nós nos esquecemos do principal, que é o nosso eu. E ele diz que a mente é aflita, e nós vivemos aflitos com a tecnologia, porque nós temos que dar conta de todos os novos conhecimentos, de todas as novas informações, de todas as reportagens, de tudo o que acontece no mundo, a tempo e a hora. Muitos de nós estamos tão viciados em tecnologia que já existe uma síndrome, a síndrome da dependência por tecnologia. E existe tratamento nos consultórios psicológicos e psiquiátricos para essa dependência da tecnologia. E isso desequilibra a nossa mente, deixa a nossa mente aflita. E ele diz que a mente aflita despede raios de energia desordenada que se precipitam sobre os órgãos à guisa de dardos ferinos, de consequências deploráveis para as funções orgânicas. E que dizer das paixões
insopitadas, das enormes crises de ódio, de ciúme, dos martírios ocultos dos remorsos, que rasgam feridas e semeiam padecimentos inomináveis na delicada constituição da alma. Que dizer relativamente à hórrida multidão de pensamentos agressivos de uma razão desorientada, os quais trazem malefícios não só ao indivíduo, mas igualmente aos que se achem com eles sintonizados. E nesse texto, o autor diz que nós exteriorizamos de nós as energias que fazem parte do nosso psiquismo, as energias que saem dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e das nossas emoções, funcionam como ímãs psíquicos e nós atraímos para nós pessoas que são iguais a nós. Observemos, uma pessoa que é muito estressada, uma pessoa que é muito agressiva nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua maneira de ser, pessoas que vivem atropelando os outros, que vão falando a verdade na cara dos outros, essas pessoas atraem para seu convívio pessoas exatamente iguais. E os dramas, os acidentes, as misérias da vida alcançam esse ser que alimenta esse tipo de pensamento. Ao passo que aquele que é mais manso, que é mais tranquilo, que busca o autocontrole, que busca ser mais dócil, mais emocionalmente equilibrado, atrai também para seu convívio pessoas desta mesma energia. Tem uma amiga, não sei se ela está nos assistindo, ela sempre diz uma coisa: olha, se a gente quer mudar a nossa vida e os nossos relacionamentos, mudemos a nossa energia. É verdade. Queremos ter um casamento mais feliz, mais harmonioso, queremos ter uma família mais equilibrada, queremos ter relacionamentos mais sólidos, mais harmoniosos, busquemos harmonizar a energia dentro de nós. Mas como vamos fazer isso? Se nós nem conhecemos a nós mesmos, se nós nem sabemos do que somos capazes de fazer, se nós nem identificamos as nossas atitudes no dia. E ele diz uma coisa também muito interessante, que a gravitação é uma lei universal e o pensamento é uma matéria em fase diferente daquelas que nos são habituais. Quando o centro de interesse da alma permanece na terra, embalde se lhe indicará o caminho das alturas. Ou seja, se nós estamos tão somente preocupados com as coisas materiais, com os interesses materiais que nos rodeiam, nada nem ninguém vai nos fazer seguir o caminho que leva aos planos superiores da vida. Importante também quando ele diz que a nossa mente tem um peso específico. Ou seja, aquilo que nós pensamos tem um peso específico, tem uma constituição específica. Pensamento tem peso, pensamento tem cheiro, pensamento tem cor. E os espíritos nos identificam pelo pensamento. E são atraídos por nós pelo nosso pensamento. Porque quando nós pensamos, muitos espíritos que sintonizam naquela faixa, identificando a cor, o cheiro e o peso, se aproximam de nós. Queremos nos livrar dos obsessores? Mudemos a nossa energia. Mudemos o nosso pensamento. Mudemos o nosso sentimento. Mas como vamos fazer isso se nós não conhecemos? É preciso, então, buscar esse autoconhecimento para identificarmos em nós, então, essas deficiências. E ele diz o seguinte: a mente caracteriza-se por peso específico e é na própria massa do planeta que o homem
enrodilhado em pensamentos inferiores, se demorará depois da morte no serviço de purificação. Ou seja, morrer é só atravessar a porta. Estaremos no plano espiritual, no lugar para onde nossos pensamentos nos levaram. Vamos para o nosso lar ou ficaremos no umbral? Ficaremos com aqueles que eram nossos parentes? Perambularemos pelas ruas da cidade? Continuaremos nos interesses mais mundanos que nos encaminhavam na vida? Ou seremos recolhidos? Vai depender do peso específico dos nossos pensamentos. E ele continua falando muitas coisas. E ele diz: o pensamento, qualquer que seja a sua natureza, é uma energia, tendo conseguintemente seus efeitos. É imprescindível, porém, que a experiência nos instrua individualmente, cada qual em seu roteiro, em sua prova e em sua lição. E com o tempo aprenderemos que se pode considerar o corpo como prosseguimento do espírito e aceitaremos o Evangelho do Cristo como o melhor tratado de imunologia contra todas as espécies de enfermidade. E até alcançarmos esse período áureo da existência, continuemos estudando, nos autoestudando, trabalhando e esperando. E nesse mesmo livro, um outro espírito, chamado Mâncio da Cruz, nos conta a história de 3 almas que, ao chegarem no plano espiritual, estavam nos pórticos do céu, prestes a entrarem e viverem na glória eterna. A primeira alma estava vestida com uma veste branca, translúcida, radiosa, e exibia muitos artefatos na sua veste que brilhavam como pedras preciosas e semipreciosas. E essa alma, antes de ser recebida então pelo anjo, que daria então entrada a ela na glória celeste, pensavam: quem mostrará pureza maior do que a minha? E quando o anjo chega, franqueia-lhe a entrada para o mundo celestial, e ela é aturdida por raios invisíveis. A entidade, então, recuou, exclamando: eu não posso adentrar o pórtico celeste. E então, não compreende, porque não era possível a ela entrar no pórtico celeste. E o benfeitor lhe diz: o seu manto lirial esconde um coração escuro e pesado. A beleza da sua veste não representa virtude alguma. Vós vos acovardastes perante a luta. Salvastes a aparência às custas do suor alheio. Volta ao mundo e santifica o vaso do sentimento. A segunda alma, então, se apresenta num traje dourado e pensava consigo mesmo: quem saberá mais do que eu? Quem detém mais conhecimentos do que eu? Quem tem um intelecto mais brilhante do que o meu? Apresenta-se ao anjo, que lhe franquearia a entrada, então, ao plano celestial. E, quando chega ao sagrado pórtico, ela retrocede com uma expressão de terror. E o anjo lhe diz: vós não podereis adentrar a este pórtico sagrado, porque vós tivestes na terra o conhecimento, o saber, mas o seu coração jaz inerte e enregelado. Vós tivestes a alma da ciência, mas vós não vos preocupastes com a causa dos homens e não acordastes para a compaixão.
volta para a terra para desenvolver o auxílio e a caridade. E a terceira alma se apresenta, timidazinha, com receio daquele julgamento que seria feito pelo anjo celestial. E, na verdade, essa alma nem compreendia porque havia sido alçada àquela posição. Sentia-se indigna, não meritória, até porque a sua roupagem era escura. E quando se aproximava a hora, ela perguntava: Senhor, tem de piedade, o que será de mim? Abeirou-se do portal hesitante, em lágrimas, mas à frente das forças que fluíam através da abertura, uma claridade radiosa se fez em torno dela, e o que era barro e fuligem transformou-se em luz, que parecia nascer-lhe do peito, no ímã do coração, transformado em sol. As duas almas que haviam sido rejeitadas, então, perguntam ao anjo do portal: como essa alma, com traje enegrecido, conseguiu perpassar os portais e está em contato com o plano superior da vida? E ele diz: esta alma tinha o coração diligente na obra do amor universal. A lama e as nuvens de poeira que estavam sobre a sua veste eram os remanescentes da calúnia, da ira, da ironia, da maldade e da ingratidão que ele suportou com paciente na obra da fraternidade entre as criaturas. As duas almas, então, recolhidas à sua insignificância, voltaram ao mundo para o aprendizado divino do fazer e do servir. Que essa lição fique para nós. Como nós vamos nos modificar? Como nós vamos fazer essa reforma íntima tão necessária para tornar as nossas vestes verdadeiramente liriais? Quando nós, então, poderemos vestir aquela túnica nupcial de que nos falava Jesus, para sentarmos nos banquetes, se nós não empreendermos, então, esse autoconhecimento. E na medida em que nós formos fazendo esse autoconhecimento e identificando as nossas deficiências, as nossas mazelas, as nossas imperfeições, com o uso de toda e qualquer terapia, nós vamos alcançando o domínio de nós mesmos, o domínio das nossas paixões, e lá na frente, então, poderemos com essa alma, compreendendo que os outros também passam por dificuldades, nós desenvolveremos a paciência, a tranquilidade, a humildade, o amor do próximo, e poderemos, então, entrar com a nossa consciência mais límpida, mais pura, ao reino da luz. Que assim possa ser, e que o Senhor da vida nos ajude nesse esforço tão necessário ao nosso crescimento espiritual. Que assim possa ser.